Olá, meus irmãos, boa noite a todos do Grupo Espírita Irmã Sheila. É com imenso sentimento de gratidão que estou aqui hoje, a convite da nossa irmã Nedina. Então, um abraço a todos que estão conosco, que estão começando a chegar. Então, nós hoje faremos um estudo bastante interessante. Meu nome é Maria Inês, do Centro Espírita Anália Franco de Araporã, Centro Espírita Batuíra do Bálsamos, do povoado de Bálsamos, aqui próximo a Tupaciguara. Então, agradeço a todos a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Para quem está comigo agora, para quem estará depois vendo esta live, então nós vamos tratar de um tema bastante interessante para nós espíritas. Boa noite, Gisele, que já chegou, a Nedina. Boa noite, Nedina. Muito obrigada por essa oportunidade, dessa tarefinha. Obrigada. Ana Paula, boa noite. Então, meus irmãos, nós vamos iniciar o nosso trabalho com uma prece. Convido a todos para levar os seus pensamentos a Jesus, que Ele possa estar conosco neste momento, regendo, conduzindo, nos amparando neste trabalho. Espiritualidade amiga que forma essa egrégora de luz do Grupo Espírita Irmã Sheila, do Centro Espírita Anália Franco, do Centro Espírita Batuíra do Bálsamos, pois todos juntos no estudo do Evangelho de Jesus, trazendo conhecimento, trazendo paz, trazendo esclarecimento para as nossas dúvidas, nossas angústias, para que nós possamos crescer um pouquinho, a cada dia mais, como espíritas, como irmãos espíritas, e essa doutrina maravilhosa possa adentrar o coração, a mente, os lares de todos que se encontram conosco e que futuramente virão essa live. Jesus, amado Mestre, é com o seu consentimento, com a sua luz e com a vossa proteção que iniciamos este trabalho. E que assim seja. Então, boa noite a todos. Virgínia Scalha, boa noite. Nedina, nós já cumprimentamos. Vilma. Então, vamos iniciar. O Espírita e a Reforma Íntima. Eu vou pedir para vocês se atentarem primeiramente para o Evangelho de Jesus no capítulo 17, aquele capítulo que diz: sede perfeitos, né? O item, o bom espírita. Nessa pequena frase que diz muito, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más tendências. Então, uma boa noite a todos que estão chegando. Então, meus irmãos, nós que adentramos o universo da doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa que nos conduz nessa encarnação para que nós possamos evoluir, crescer espiritualmente e sermos, a cada dia melhores. Então, o que é ser espírita? Vamos refletir um pouquinho a partir dessa frase que está no Evangelho, no capítulo 17. Então, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que faz para domar as suas más tendências. Eu vou falar boa noite de novo. Boa noite o pessoal do Espiritismo Consolador, do Centro Espírita Anália Franco, Maria da Conceição, Maria Gorete, Silva Kate. Boa noite a todos, meus irmãos do Centro Espírita Batuíra do Bálsamos. Estamos todos juntos hoje, né? Então vamos lá. Então, ser espírita, meus irmãos, é ser melhor hoje do que ontem, buscar amanhã melhorar ainda mais. Procurar errar menos, e acertar mais. Esforçar-se pelo domínio das nossas más inclinações. Transformar-se moralmente. Perdoar, praticar a caridade, amar o nosso próximo como a si mesmo. Então, meus irmãos,
São tarefinhas que nós devemos fazer no dia a dia para que nós possamos nos melhorar. Mas vamos contar um pouquinho de história para ver que grandes espíritos fizeram muito por nós, né? Muitos espíritos fizeram muito pelo nosso aprendizado, nosso conhecimento, fizeram transformação no plano terrestre através, né, da mudança, né, da reforma lá da sua conduta. Então vamos citar 3 muito importantes que estão lá no livro, ó, Fonte de Luz, do Divaldo, psicografia, né, do Divaldo e Joana de Ângeles aqui, né? Então o item 19 é batalha íntima, olha só, do que vai nos dizer aqui a nossa irmã Joana de Ângeles. Ela vai falar um pouquinho de Paulo de Tarso, que fez grande transformação íntima para nos depois, né, trazer para nós esse evangelho maravilhoso. E vamos falar também de Francisco de Assis e um pouquinho de Gandhi. Então essas 3 personalidades muito importantes para nós, que nós temos como exemplo, se transformaram, né? Transformaram a sua conduta, fizeram a reforma íntima e fizeram muita diferença no plano terrestre. Então isso é um alento para nós que somos pequeninos, né? Nós somos assim tão imperfeitos e às vezes nós pensamos que não vamos conseguir algo, né, melhor para nós, para nossa comunidade, para nossa sociedade. Mas olha os exemplos que deixaram esses irmãos. Então, Paulo de Tarso, nós sabemos, ele se chamava Saulo e ele era muito poderoso. Olha o que Joana diz aqui, ó. Galgou os degraus do poder, a pouco e pouco, erguendo a adágua para ferir a todos quantos lhe apresentavam nas condições de adversários, incluindo os seguidores de Jesus, aos quais perseguiu com impiedade e alguns assassinou, consciente de que realizava o melhor para a sua raça, para a sua religião e para a sua sociedade. Então, Paulo de Tarso, ele era assim, um fiel apaixonado naquilo que ele acreditava e todos que lhe atravessavam o caminho, que ele se considerasse ali, que tinha um adversário, ele não media esforços, né, para mostrar ali o seu poder. Então, Paulo de Tarso precisou ter uma grande transformação moral para poder se tornar Paulo, né? Saulo se transformou em Paulo. Então, essa reforma íntima muito poderosa se operou naquele ser, naquela pessoa, naquele espírito, para que ele pudesse ali se transformar em exemplo para nós, né? Também nós não sabíamos, né, até eu ler esse livro Fonte de Luz, eu não sabia, olha, Francisco Bernardone, embora o sentimento de doçura que ele era portador, né, que nós sabemos, Francisco de Assis, um espírito muito dócil, muito doce, né? Ele não trepidou em desfrutar dos favores da fortuna da sua família, né? Ele ambicionou as glórias da cavalaria, 2 vezes se candidatou à guerra, perseguindo o triunfo mundano. Então, Francisco de Assis, enquanto não se operou também a reforma íntima, ele ali, no ambiente em que ele vivenciava, né, que a família era afortunada, ele teve um anseio, né, de poder também, anseio de adentrar por 2 vezes nas guerras para ali adquirir glórias mundanas, né? Isso não quer dizer, meus irmãos, que Francisco de Assis, Paulo de Tarso não eram espíritos mais evoluídos. Sim, eles eram espíritos de conhecimento evoluídos, mas no plano terrestre, diante da evolução, diante da ilusão ali apresentada no plano terrestre, eles, né, também tiveram assim vamos dizer, quase que desencaminharam, né? Vamos dizer que eles também iam seguindo caminhos das ilusões do mundo. Também Gandhi, vocês sabiam que Gandhi, ele era um advogado, né? Então ele lutou
pela conquista da fortuna lá na África do Sul. Ele esforçou-se pela própria realização humana e social, indiferente ao apartheid, né? Que malsinava as raças não brancas, humilhando-as e perseguindo. Então, Gandhi, antes, né, de tomar a sua postura em frente ao seu irmão, né, de ser aquele que nós conhecemos, tão fraterno, que lutou, né, à frente de toda uma raça pela sua libertação, ele também estava ali imbuído de sentimentos de poder perante aquele povo. Então, sofreu uma grandiosa transformação moral. E vamos tirar aí uma nossa reflexão a respeito de Paulo de Tarso, de Francisco de Assis e de Gandhi. Isso queria dizer o quê, meus irmãos? Eles, no íntimo, eles eram espíritos já evoluídos, mas ao adentrar esse plano terrestre, diante das facilidades do mundo, diante, né, das ilusões terrenas, também eles fizeram ali, né, quase que fizeram escolhas errôneas, né? Então, meus irmãos, são exemplos para que nós possamos seguir. São pessoas, são espíritos que nos inspiram, que nós também podemos fazer modificações em nossas vidas e fazer muito por nós e pelos nossos irmãos. Estou vendo aí os nomes que estão sendo colocados para a prece final, né, meus irmãos? Então vamos atentando aí a nossa palestra, o nosso estudo, porque diante do estudo, meus irmãos, a espiritualidade já está trabalhando, não é só na prece final, não, né? Diante do estudo, durante o estudo, já está ali a espiritualidade trabalhando. E diante desse exemplo que eu passei para vocês, né, que nós temos aí grandiosos, Paulo de Tarso, Francisco de Assis e Gandhi, né, nós vamos nos colocar agora, quando nós adentramos a casa espírita. A primeira etapa nossa, quando a gente conhece o espiritismo, a primeira etapa, nós chegamos à casa espírita. E nós chegamos, a maioria de nós, é pela dor. Raramente nós adentramos o espiritismo porque nós queríamos, porque a gente já tinha essa tendência. Raramente, meus irmãos, nós adentramos, na maioria das vezes, a doutrina espírita pela dor, quando nós queríamos ser ali ajudados, quando nós queríamos nos curar de alguma enfermidade, ou seja espiritual, ou seja material, porque nós sabemos, né, que o trabalho de passe, da água fluídica, o trabalho dentro do centro, de ouvir uma palestra, tudo isso traz para nós a cura, tanto material quanto espiritual. Nós já sabemos disso, né? Então, adentramos a casa espírita procurando ali algo para nós, né? A gente procura satisfazer ali as nossas necessidades primeiro, né? De consolo, nas nossas aflições. E depois, na segunda etapa, é quando o conhecimento doutrinário penetra os meandros da nossa inteligência. Nessa segunda etapa, nós já sabemos aí um pouquinho que a doutrina espírita é preciso o estudo, é preciso o conhecimento e logo depois a prática. Então, quando nós estamos aí nessa segunda etapa de conhecimento, de conhecendo o espiritismo, nós começamos aí a nossa transformação. Quando os irmãos adentram a casa espírita, que são convidados a estudar, é para que ocorra realmente esse autoconhecimento, conhecer-se, né, através do estudo, para que possa ali a doutrina espírita fazer sentido na vida da pessoa e a pessoa fazer a sua reforma íntima, fazer as suas modificações. Já na terceira etapa, né, o espiritismo brota de dentro de nós para se espraiar
no meio onde atua, gerando crescimento, gerando progresso. É onde o Espírito se torna significativo na nossa vida. E nós vamos, aonde estamos, aonde vamos, levamos a doutrina conosco, temos comportamentos já diferenciados, porque a doutrina espírita nos concita a isso. Nós adentramos a casa espírita e quando atingimos essa terceira etapa, nós já nos modificamos muito. E quando saímos da casa espírita, no âmbito familiar, no âmbito do trabalho, em qualquer situação, nós demonstramos ali a nossa espiritualidade, o nosso conhecimento doutrinário. Então, essas 3 etapas são importantes para nós, no nosso desenvolvimento da nossa reforma íntima. Então, cada pessoa tem o seu tempo, né? Então, essas 3 etapas são naturais em todos nós e obedecem um espírito de sequência, né? É lógico, você adentra a casa espírita primeiramente, passa a conhecer a doutrina espírita por uma situação, muitas vezes, na maioria das vezes, para satisfazer a sua necessidade de tratamento, né, que seja ela espiritual e outros, como eu já disse. Na segunda etapa, você começa a entender, começa a estudar, começa a entender a doutrina no seu conhecimento, né, na sua parte doutrinária. E na terceira, você já começa, vamos dizer assim, colocar para as pessoas, colocar em prática aquilo que você já sabe. Só que cada pessoa tem um momento, né? Não tem critérios aí de tempo, nem expectativa para ninguém. Cada um vai ser de uma forma, cada um vai reagir, cada um vai se modificar de uma certa forma dentro da doutrina, vai se comportar, né? Uns despertam verdadeiramente, outros ficam ali só nos interesses pessoais, né? Mas o que é ser espírita de ação? Então, vamos refletir aí. O que é ser espírita também de reação? O que é que nós somos? Então, o espírita da ação é aquele ativo, ele é o trabalhador. Já é aqui, meus irmãos, esse estudo já está partindo da terceira etapa. Quando nós já batemos no nosso peito e dizemos assim, eu sou espírita, né? Em todos os âmbitos da sociedade, né? Nós somos espíritas. Então, o espírita de ação, ele age assim, ele é ativo, ele é trabalhador, ele é tarefeiro, ele é doador de bênçãos, estudioso, e ele se movimenta em torno das práticas. Quer dizer, ele pratica a doutrina espírita em todas as suas formalidades, né? Ele frequenta, ele estuda, ele faz as obras sociais ali do centro, participa de todo o movimento espírita. Então, no movimento espírita, na ação dos espíritas na comunidade, ele está presente. Esse é o espírita de ação, né? Agora vamos analisar. E quem somos nós para diante dessa reflexão agora? Espírita de reação. Como que é isso, ser um espírita de reação? Então, ele é aquela pessoa, aquele espírita que já reage de modo renovado aos testes da vida, né? Em razão dele estar ali aplicando todo o conhecimento, toda a melhoria, né? Que ele se propôs para ele. Então, é a hora da prática em si mesmo, né? Diante dos embates, das provações, das privações, né? Que possa estar passando em determinado momento. Então, meus irmãos, porque nós, quando adentramos a doutrina, praticamos, né? E somos aqueles trabalhadores assíduos, não vamos dizer que nós vamos ser ali poupados das nossas provações e nem das nossas expiações. Nós vamos ser ajudados, né? Através desse conhecimento, de ser um espírita de reação. A nossa reação em detrimento de qualquer que seja a aprovação, vai ser de uma forma diferenciada daquele irmão que é o materialista, que não conhece, que não vive a doutrina espírita. Então, a mensagem espírita, para ele, é uma essência, né? Que está dentro dele, ele já sabe transmitir aquela mensagem para os outros e sabe também reagir diante das suas intempéries, das suas provações, com
como um espírita mesmo, né? Com mais confiança, com mais calma, com mais sabedoria, né? Então ele traz para a intimidade dele tudo aquilo que ele aprende, né? Tudo aquilo que ele vivencia no meio espírita. Então, nós podemos fazer aí uma transformação e também uma avaliação em nós. Através da ação do bem, nós avaliamos nossas condições, nossas disposições para a melhora. Isso quer dizer o quê, meus irmãos? Que quando nós estamos aptos, né, a fazer o bem, nós já sabemos que ali nós tivemos uma grande modificação em nós. Nós já somos os espíritas de reação, né? E a gente consolida ali todo o aprendizado nessas nossas reações. Resulta nas mudanças internas. Então, vocês viram aí que é todo um processo que todos nós passamos. Todos nós, né? Em determinado tempo, cada um, né? No seu tempo, vamos dizer, ele tem o seu desenvolvimento. Então, só em situações adversas ou na convivência com os contrários, que nós temos ali condições de avaliar em que níveis nós nos encontramos dentro da nossa reforma íntima, né? Tem sobre os níveis da casa mental, o livro de André Luiz, eu acho que é Domínios da Mediunidade, né? Então, nós temos ali o subconsciente, né? Porque nós devemos avaliar-nos nessa trajetória, nesse desenvolvimento, nessa mudança, que nós não somos ali espíritos criados, né? Agora, de imediato, nós temos toda uma história, nós não somos um papel de folha em branco, né? Então, nós temos ali o nosso subconsciente, que é o nosso passado. É como se fosse uma casinha lá, né? Um porãozinho, né? Tá lá o nosso automatismo e os nossos hábitos, que são de outras e outras encarnações e outras vivências. Então, está arraigado em nós todos os nossos defeitos e tudo aquilo que nós já evoluímos também, né? Então, nós devemos saber lidar com isso, com esse automatismo, né? E na área social, vamos fazer assim uma casinha, né? Tem o porão, que é o subconsciente, é onde nós estamos ali no nosso passado, nas nossas vivências, nas nossas experiências de outras existências, né? E na área social é o presente, é o que nós vivemos agora. Nós vivemos com as pessoas, né, os nossos grupos familiares, os grupos da lide espírita, os grupos de trabalho, tudo isso, meus irmãos, é para que nós possamos aprender, né? Aprender com esforço e com vontade, porque aí aquilo que nós temos para que possamos melhorar é no outro que nós vamos achar ali a oportunidade. Muitas vezes nós reclamamos do grupo familiar, reclamamos do ambiente de trabalho, reclamamos também dos grupos da lide espírita, né? Nós fazemos isso porque somos espíritos imperfeitos, mas estamos num mundo de provas e expiações, então nós fazemos isso realmente. A Nedina está falando do livro, é No Mundo Maior de André Luiz, né? Psicografia do Chico Xavier, né? E os níveis da casa mental, realmente, agora clareou para nós aí, então, o livro No Mundo Maior, Nedina colocou. Então, esses níveis da casa mental é na convivência com o outro que nós vamos fazer a nossa modificação. E no superconsciente é onde nós temos o nosso ideal, as nossas metas, né? Fica no sótão, acima, né? Da parte da casinha que coloca lá nesse livro os níveis da casa mental. Então, superconsciente, que é o nosso futuro, é aquele que você almeja, aquilo que você quer melhorar, que você quer ser, que você quer alcançar. E são as nossas metas. Então, é muito interessante essa parte dos níveis da casa mental no nosso desenvolvimento, na nossa reforma íntima, porque mostra para nós claramente que nós devemos lidar
com as nossas mazelas já arraigadas em nós, porque quando nós agimos com automatismo, sem pensar, sem analisar as situações, nós estamos lá no superconsciente, lá no passado, naquilo que nós já estamos acostumados. E o consciente é quando nós convivemos com o nosso irmão e temos todas as oportunidades, né? Então, esse passado vem para o presente, para que nós possamos ali fazer a nossa melhora, fazer a modificação de algum comportamento. E quando nós temos a vontade, nós temos o ideal, nós alcançamos realmente a meta futura, né? Que é a verdadeira reforma íntima. E essa rotina mental passa pelos nossos pensamentos, né? A supervisão do pensamento. Jesus já nos disse, orai e vigiai, né? Para que nós possamos não cair tanto, né, em erros. Então passa lá pela supervisão do pensamento. E a mente é uma usina geradora, né? E nessa usina geradora que nós gerenciamos as nossas vontades, utilizamos da nossa inteligência e acionamos aí os nossos sentimentos para externar as nossas atitudes. Então começa lá no nosso pensamento. Então o pensamento, ele é a criação de tudo, né? Se nós pensamos algo negativo, tudo isso vai passar pela mente, pela nossa vontade, pela nossa inteligência, vai gerar um sentimento negativo e atitude negativa. Então, meus irmãos, muito importante que nós, ao processarmos em nós pensamentos de ordem negativa, nós possamos ali orar, vigiar e retirar isso da gente, para que nós possamos conduzir, né, melhor as situações que, se estiverem ao nosso alcance de fazer sempre o melhor, que nós possamos fazer o melhor, refletir sempre, e aí estará se operando em nós essa reforma íntima, e nós nos modificamos a todo momento, todos os segundos da nossa vida. Então é muito importante que nós pratiquemos dentro da nossa rotina mental pensamentos positivos. Por isso que a doutrina espírita nos concita sempre a estudar, a esclarecer, a ter conhecimentos de toda a ordem, né? Ordem da parte da ciência, da parte filosófica, da parte de relacionamento psicológica, tudo isso aí a doutrina espírita nos conduz nos nossos caminhos, para que nós possamos aí nos modificar e modificar nossos comportamentos, né? Deixa eu voltando a falar lá da história de Paulo de Tarso, de Francisco de Assis e de Gandhi. Olha que Joana de Ângeles falou sobre a reforma deles, né? Saulo se tornou Paulo, o servidor de todos, submetendo-se às injunções decorrentes da sua aceitação de Jesus. Nada o deteve, nunca mais se excusou, prosseguiu com os olhos postos no futuro da mensagem e entregou-se em totalidade. Olha a transformação, a reforma íntima que se operou em Paulo, né? Foi um defensor do Evangelho de Jesus, foi um defensor, assim, com tantas, vamos dizer, foi muito difícil a trajetória dele, mas foi uma missão incrível, né? Quem não leu Paulo e Estevão, né, que eu acredito que todos leram, mas é uma leitura que nós devemos ler várias vezes, né? E a gente se emociona muito porque foi uma superação, assim, foi uma modificação incrível na sua reforma íntima e ele trouxe para nós grande conhecimento. O Evangelho de Jesus está aí, né? Pelo trabalho de Paulo, pela sua missão. Francisco renunciou, né? E com tanta renúncia e abnegação que ele renunciou às coisas do mundo, né? E ele devotou também, sem igual, né? Foi um devotamento maravilhoso. Francisco de Assis nos transmite muita paz, muito amor, né? Eu falo que é um espírito que nos inspira muito. É lógico que a nossa reforma íntima, nós não vamos chegar a ser Paulo de Tarso, nós não vamos chegar a ser Francisco de Assis e nem Gandhi,
mas nós vamos aí fazer o que nos compete, a nossa pequenina evolução ainda, né? Mas nós vamos alterar o rumo da nossa evolução. E Gandhi, depois que foi humilhado, ele descobriu o valor de servir, né? E ele se tornou o exemplo da não violência, dedicando-se à libertação política de centenas de milhões de vidas, né? Então, meus irmãos, Joana de Ângeles ainda nos diz assim: a luta íntima passa despercebida da multidão que aplaude e apedreja com a mesma facilidade. Não obstante, enriquece o combatente, vitalizando-o e libertando-o de todo o mal. Olha que interessante, meus irmãos. Então, a nossa luta íntima, ela perpassa, né, por aqueles que nos observam, né, que podem estar nos aplaudindo ou criticando, mas ela é nossa, né? Essa reforma íntima, esse trabalho é nosso e fatalmente vai causar em nós a evolução espiritual, mas também naqueles que estão a nos observar, ao nosso redor. Muitas vezes, aqueles que nos criticam estão ali também para nos ensinar, né? Então, essa reforma íntima se opera de certa forma no nosso mundo íntimo, mas também com todas as pessoas que nos cercam, né, nos nossos círculos familiares, que seja também no ambiente de trabalho, né, em todo o âmbito da sociedade, todos aqueles que nos rodeiam, né. A Silvia Kitty está deixando um recadinho aqui, depois eu vou ler, Silvia. Então, nós vamos passar aqui, nós temos aí, eu tenho mais 15 minutinhos, né, Nedina? Vamos, então, acelerar um pouquinho, que eu tenho que fazer a prece. Então, tudo começa nos nossos reflexos, né? Aquele automatismo que a gente tem se transforma em sentimento, que vai externar a palavras, né? Que podem, atitudes e palavras que podem ser de acertos ou desacertos. Então, os reflexos são como personalidades indutoras, estabelecendo o automatismo dos sentimentos externados em atitudes e palavras. Todo esse estudo, meus irmãos, encontra-se bem esclarecido no livro Mundo Maior, viu? Então, quando nós agimos por reflexo, nós temos aí o interesse pessoal, nós agimos pelo nosso interesse pessoal, na maioria das vezes, né? Então, esse interesse pessoal, ele é acumulado há milênios, né? Uma força descomunal dentro de nós, esse reflexo nos dirige ao ponto da maioria das nossas escolhas serem tomadas pelo processo de automatismo. Então, nós nem percebemos, às vezes, que as nossas escolhas, nós nem pensamos sobre elas, né? Então, reflete muito o nosso interesse pessoal. E nós, quando estamos aí, trabalhando, servindo ao nosso interesse pessoal, a gente tem umas atitudes assim meio que equivocadas. Então, se a gente é contrariado, a gente fica magoado. Se a gente é ferido, a gente entra no melindre. Se a gente se sente ameaçado, a gente fica inseguro. Se a gente é traído, a gente cai na revolta. A gente é lesado, a gente quer revidar. Então, tudo isso aí é para nós simplesmente o reflexo do nosso egoísmo, porque nós estamos ali colocando o nosso interesse pessoal à frente. Mas a gente pode fazer mudanças na nossa vida, né? Então é preciso determinação, compreensão, respeito para com o nosso próximo, né? Então essa determinação diante de nós mesmos e a compreensão, né, diante do nosso próximo. Então nós podemos aí treinar empatia, nós podemos ter um aprendizado de saber ouvir, cultivar o respeito à vida alheia, né? Não fazer comentários maliciosos nem maldosos da vida das pessoas. Isso deve ser extremamente avaliado em nós espíritas, deve ser cortado da nossa vida, né? A cautela no uso das boas palavras dirigidas ao próximo, então evitar a agressividade, né?
A sensibilidade para com os dramas humanos. Nós sabemos que muitas pessoas estão vivenciando aí muita angústia, muito sofrimento nesses momentos, né, que estamos vivendo agora. Então, o espírita, ele deve saber levar uma palavra de consolo, de amor, de carinho, né, às pessoas que necessitam. É também caridade e é também, né, uma conduta do espírita, né. Então, a atitude de solidariedade efetiva e renovadora. Então, essa solidariedade deve estar no nosso coração, na nossa atitude, em todos os momentos da nossa vida, né? Em todo o universo, né? Seja para com o ser humano, para a natureza, os irmãos pequenos animais, tudo isso para que nós possamos ali ter novos reflexos, principalmente agora que nós estamos vivenciando a transição planetária, para que a gente possa vibrar o interesse universal em nós, para que possa reinar a fraternidade, né, que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós, né, para habitarmos aí um mundo de regeneração, né, devemos ter dentro de nós esse sentimento de fraternidade e de amor. Então, o processo da reforma íntima, ele se inicia pela educação dos nossos sentimentos, né? Eu vou passar para vocês alguns exemplos de irmãos nossos, espíritos iluminados que perpassaram pelo plano terrestre, que tinham, né, também, imagina eles, espíritos de luz, tinham lá sua conduta, né, de disciplina para a reforma íntima. Então, vou citar alguns. Está no livro Reforma Íntima, Orientações para tornar sua vida melhor e uma proposta para a casa espírita. Esse livro aqui. Então, Santo Agostinho, o que ele fazia? Ele fazia a autoavaliação, né? Ao se deitar, ele tem aquele texto maravilhoso que eu não vou ler agora para vocês, né? Mas é maravilhoso, todo mundo conhece, que ele fala, né, que ele, quando vivia na terra, ao fim do dia, fazia avaliação de tudo que ele fez durante o dia, né, e que Jesus e que Deus fosse chamá-lo para ter ali, e que ele não ia ter nenhum medo, né, de olhar a ninguém, se as atitudes dele eram favoráveis a ele, aos irmãos, se ele não tinha nada que esconder-se ou se envergonhar. Muito linda essa passagem do nosso irmão Santo Agostinho. Então, eu vou só citar mesmo a maneira que eles trabalhavam a reforma íntima neles, para que nós possamos seguir-lhes os exemplos, né, meus irmãos? Porque precisamos de disciplina, né? O Emmanuel era o estudo do Evangelho, né? Ele estudava o Evangelho, a metodologia de estudo e vivência diária do Evangelho, versículo a versículo. Lá no livro Consolador, ele é enfático ao apontar o Evangelho de Jesus como roteiro seguro no exercício da autoiluminação. Olha aí, no conselho do Emmanuel para nós, né? Estudar o Evangelho, vivenciar o Evangelho de Jesus. E a Anália Franco? Anália Franco, vocês sabem, professora e também escritora, e ela escrevia, né? Ela escreveu para suas alunas a disciplina do pensamento. Então, ela citou ali 12 horas, para cada hora do dia tinha ali uma disciplina, tinha algo para fazer para que o seu pensamento não se desviasse daquilo, né, que fosse levar ela a fazer algo errado. Então, na primeira hora do dia, só para citar para vocês, o pensamento deve estar fixo no amor e na gratidão para com Deus. Então, disciplina do pensamento, olha, meus irmãos, não que parasse ali, ficasse fazendo uma prece, não, era no pensamento. Na segunda hora, o pensamento deve fixar-se no amor para com o semelhante. Na terceira hora, deve estar firme no esforço contínuo de conhecer os defeitos que precisa corrigir. Então, e na 12ª hora, vou citar já a última, porque são 12 horas, nas 12 horas do dia, ela tinha essa disciplina do pensamento, né? Então, ela passava isso para as alunas dela. Era uma maneira de se autocorrigir. Era uma maneira de fazer a reforma íntima, né? Na 12ª hora do dia,
O pensamento deve se firmar na meditação sobre o emprego que se fez das 12 horas do dia. Então, perfeito, né? A disciplina do pensamento de Anália Franco. Ah, meus irmãos, e Eurípides Barçanufo? O que Eurípides Barçanufo fazia para a sua reforma íntima? Ele praticava e colocava para aqueles que trabalhavam com ele a assistência aos enfermos. Então, se o médium queria trabalhar como médium de cura para Eurípides, o que ele fazia? Ele trouxe essa experiência, né? Ele ensinava os médiuns a visitar os doentes, assistir os doentes por um determinado período, para ali ele se sensibilizar para depois trabalhar mediunicamente. Olha que interessante, né, meus irmãos? Então, o médium passista, por exemplo, somente entrava em atividades transmissoras de elementos curativos após um estágio de meses, meus irmãos, na assistência a enfermos, quando devia demonstrar inequívoca capacidade de devotamento e interesse pela dor do próximo, a cuja cabeceira velava em noites inquietadoras das inquietadoras aflições. Imagina, meus irmãos, nós fazendo esse estágio para depois nós irmos ali atender como médios. Olha como Eurípides trabalhava perfeitamente, né? Que coisa mais maravilhosa, né, meus irmãos? Velar pelos irmãos. E essa tá lá no livro O Homem e a Missão, de Corina Novellino, né? Essa passagem de Eurípides, como ele ensinava os seus médios. E a Joana de Ângeles, né? Que é a terapia preventiva. A Joana de Ângeles nos ensinando até hoje, né? Com os livros, através da psicografia do Divaldo, né? Antes de qualquer atividade, ao iniciar-se o dia, reserva-lhe alguns minutos para a sua sustentação. Faz uma pequena leitura de página otimista e consoladora, que te fixe clichês mentais positivos e agradáveis. Então, Joana de Ângeles, na sua terapia, né? Trabalha conosco as nossas atitudes mentais. Então, Leon Denis, a reforma do caráter, pensamentos elevados, a disciplina dos pensamentos. Então, vamos aqui, já citei esses irmãos que nos deixaram belíssimas lições e exemplos de como trabalhar a nossa reforma íntima. E finalizando, meus irmãos, eu peço a todos agora que elevem seus pensamentos. Vamos rogar a Jesus, né, para esse tratamento agora, todos os irmãos aqui listados nessa live, nesse estudo, sejam tratados, sejam amparados pela espiritualidade. Por Jesus, pela Mãe Santíssima, rogamos a todos a proteção, rogamos o amparo, rogamos a cura da matéria, a cura espiritual. Todos os irmãos possam ser atendidos nos seus lares, com seus entes queridos, que essas bênçãos se estendam a todos, livrando-os de todos os males, trazendo-lhes a bênção da luz, a bênção do entendimento, a bênção da alegria, a bênção do otimismo, meus irmãos, para que possamos seguir adiante, diante das nossas necessidades. Muitas vezes nos sentimos angustiados e tristes, incertos do futuro, mas vamos nos segurar nas mãos do Mestre, nas mãos da Mãe Santíssima e de toda a espiritualidade amiga. Irmã Sheila, com a sua equipe espiritual, Batuíra, com a sua equipe espiritual, que atenda todos esses irmãos nas vossas necessidades, trazendo cura, trazendo amparo, trazendo entendimento, paz a todos. E que assim seja.
Finalizando, meus irmãos, agradecida pela oportunidade, todos os irmãos ali listados possam ser atendidos por essa espiritualidade maravilhosa. Abraço a todos. Silva Kate, Tânia Maria, Cirlei, todos os irmãos que estiveram presentes, os irmãos em tratamento, possam receber toda essa luz, a paz de Jesus, e que Ele nos conceda as oportunidades, da nossa reforma, do nosso trabalho com Jesus, principalmente nos auxiliando a nos melhorar a cada dia. Um abraço, uma boa noite a todos. Muito obrigada, Nedina. Eliana, um abraço. Gisele, abraço. Maria Gorete, abraço. A todos, meus irmãos. Fiquem com Deus.